Olá a todos! Mais um vídeo novo para vocês. Romanos 9:5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Nesse texto em Romanos 9:5, quem é o Deus bendito? O Pai ou o Filho? Ou são os dois o mesmo Deus ao mesmo tempo? Seriam eles deuses benditos? Vamos ver nesse vídeo. Agora eu peço ajuda para vocês. Por favor, quem é o Deus que está sobre todos? Alternativa A, o Pai. B, o Filho. C, o Espírito Santo. D, os três acima citados são o Deus de Paulo. E, o Pai é o Deus de Paulo, aquele que é bendito. Se Deus é uma comunidade de três pessoas, trindades, então a resposta para a maior parte dos membros da cristandade deveria ser a letra D, mas praticamente todos respondem que é a letra B. Se o Deus de Paulo nesse texto é o Filho, Jesus, Paulo teria alterado sua crença pessoal colocando o Filho de Deus acima do Pai? Romanos 9:5 já foi objeto de muita discussão, especialmente na questão de Paulo. Ele tinha ou não a intenção de referir-se ao Messias como Theos, como Deus, uma vez que os mais antigos manuscritos do Novo Testamento não trazem um sistema completo de pontuação. Cabe aos tradutores inserir sinais de pontuação onde julgam ser apropriado. Essa é uma variante textual e pode ser traduzida de inúmeros modos, favorecendo as teologias. Vamos ver agora. Separei aqui algumas bíblias. Reina Valera. Cristo procede segundo a carne, vírgula, o qual é sobre todos. Tradução brasileira. O Cristo segundo a carne, vírgula, o qual é sobre todas as coisas. Tradução Novo Mundo. O Cristo segundo a carne, dois pontos. Deus que é sobre todos. Versão fácil de ler, Cristo, vírgula, que é Deus sobre todos. Agora observe algo muito interessante nestas duas últimas traduções. A Viva e o próprio Cristo foi um de vocês, um judeu no que diz respeito à natureza humana. Ele que agora reina sobre todas as coisas. Ponto. Glória a Deus para sempre. Comparando com a versão Palavra Viva, Novo Testamento. O próprio Cristo foi israelita segundo a sua natureza humana. Ponto. Ele é Deus, aquele que está acima de tudo. Veja que, na Viva, a glória dada a Deus para sempre é com relação ao Cristo estar na natureza humana e ser um Salvador vindo aos judeus. Enquanto na outra versão, Palavra Viva, Novo Testamento, ele não é a glória do Deus, mas ele é Deus, aquele que está acima de tudo. Modificando as pontuações, nós poderemos ter diferentes entendimentos sobre o mesmo texto. Nesta imagem, mostra qual é a tradução preferida pela maior parte das igrejas. E também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Esta é a versão Almeida 1993. A versão católica, com cabeçalhos, Cristo segundo a condição humana, que está acima de tudo, ponto. Deus seja bendito para sempre. Amém. Dando a entender que Deus, ou seja, o Deus Pai de Jesus, é glorificado pela vinda do Messias. Então, na versão católica, o ponto foi decisivo para dar a glória a Deus que enviou o ungido à nação de Israel. Então, para começar a nos ajudar a elucidar um pouco mais isso, eu peguei num site protestante essa pesquisa aqui. Como praticar Romanos capítulo 9:5? Para praticar o ensinamento do versículo Romanos 9:5, é importante reconhecer a importância de Jesus Cristo como o Filho de Deus e Salvador. Se a cristandade hoje, tendo por cabeça a religião católica e o protestantismo, depois as igrejas evangélicas, defende o trinitarismo, aqui no Romanos 9:5, não está claro que Deus estava encarnando como um homem. Pelo menos este é o meu ponto de vista. Mas vamos continuar. Sobre essa questão doutrinária ou doutrinal, eu peguei aqui a polêmica brochura da Testemunha de Jeová, deve-se crer na Trindade? É Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso? Que comenta assim: a tradução católica, a Bíblia de Jerusalém, diz ali: ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus é o único Yahvé. Deuteronômio 6:4. Na gramática desse versículo, a palavra único não tem modificados para o plural
para sugerir que significa outra coisa senão só indivíduo. O cristão apóstolo Paulo tampouco indicou alguma mudança na natureza de Deus, mesmo depois de Jesus ter vindo à Terra. Ele escreveu: Deus é apenas um. Gálatas 3:20 e 1 Coríntios 8:4-6. Jesus chamou a Deus de único Deus verdadeiro. João 17:13. Jamais referiu-se ele a Deus como uma deidade composta de pessoas pluralizadas. Páginas 12 a 16. Então eu pergunto para vocês, meus amigos, o seguinte: Deus poderia estar dentro de Jesus usando o seu próprio filho como uma máscara? Agora vejam como traduz a Bíblia do Peregrino, a Bíblia Católica. Os patriarcas de sua linhagem segundo a carne descende o Messias. Seja para sempre bendito, ó Deus que está acima de tudo. Amém. Esta não seria a melhor tradução? Que implica em colocar o Deus do Messias acima do próprio ungido? Não seria essa a melhor tradução? Ou seria melhor manter o mistério de um Messias que se tornou Deus homem? Que Jesus é Deus acima de todos é a tradução correta? No comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, Romanos 9:5 diz assim: Cristo que é Deus acima de tudo. O texto traduz corretamente as palavras de Paulo como atribuir diretamente divindade de Cristo. Consulte Jesus Cristo, Deus e homem, em João 1,14. O dicionário católico admite: não existe razão alguma na gramática ou no contexto que nos proíba de traduzir Deus que está acima de tudo, seja abençoado para sempre. Amém. A nota da revista Despertai, de 1985, página 13. Aqui eu tenho a Bíblia comentada, versão digital, Skin Press, da Igreja Evangélica. O Filho é sobre todos e na Trindade ele é a primeira pessoa acima do Pai. Essa é uma questão importante. Vamos ver, Romanos 9:5. O qual é sobre todos? Cristo, Deus bendito eternamente. O texto corretamente traduz as palavras de Paulo como diretamente atribuindo divindade de Cristo. Veja Jesus Cristo, Deus em homem, em João 1,14. Jesus Cristo, Deus e Jesus Cristo, Deus e homem, trindade e encarnação. Primeiro ponto: a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. João 1,14, Bíblia Online. Jesus veio como homem ou como Deus? O verbo tornou-se carne como homem e Deus tornou-se homem? Não, ele é aquele que enviou à terra seu unigênito. Números 23:19 diz: Deus não é homem. Segundo ponto: se Jesus é sobre todos, como sendo Deus Supremo, então a Trindade tem que ser modificada para o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Deus, o Pai, é a cabeça do Cristo. 1 Coríntios 11:3. Aqui está muito bem explanada a controvérsia. O Filho passaria a ser o cabeça do Pai. Forçar a introdução de doutrinas pessoais no texto bíblico é algo ruim e pode causar disputas. Aqui eu tenho um comentário bíblico de Matthew Henry, século 21, CPAD 2016, na nota de Romanos 9:5. A segunda parte do versículo 5 diz literalmente: aquele que é sobre as coisas todas abençoadas, Deus é para sempre. Amém. Como nos mais antigos manuscritos não tem nenhuma pontuação, mesmo hifenização, é muito difícil avaliar esta parte. A pontuação mais provável é sobre o texto crítico do Instituto Mather, uma vírgula ou um ponto e vírgula grego, após a palavra Cristo. J. Murray diz em um apêndice dedicado a este versículo: Paulo e a doxologia frequentemente aplicada a Deus, distinto do Cristo. Isto é, não há nenhum outro caso em que o apóstolo diz Cristo é Deus. No entanto, ambos os exegetas, católicos como evangélicos, conservadores, acreditam que a doxologia refere-se a Cristo. Tudo isso em análise, nota do tradutor, é para avisar os irmãos, para evitar de qualquer polêmica com testemunhas de Jeová e etc. Exagerar porções bíblicas que, obviamente, não são claras. Veja bem, o autor dando uma bronca nos tradutores da cristandade, dizendo para eles parar de causar confusão com testemunha de Jeová,
por causa de introdução de doutrinas dentro do texto. Olha lá, olha o ponto C, olha só. Uma coisa perigosa e completamente desnecessária. Então fica a pergunta: o que é melhor usar, o ponto ou a vírgula, em Romanos 9,5? Na tradução do Novo Mundo, a eles pertencem os patriarcas, e deles desceu Cristo segundo a carne. Ponto. Deus que está sobre tudo, seja louvado para sempre. Então, com um ponto final, Deus é o Pai. Esta é a obra Variantes Textuais do Novo Testamento, de Roger Romanson, página 313. O que está entre parênteses eu não vou ler para deixar mais claro o que eu estou querendo mostrar para vocês. Por outro lado, em nenhuma outra passagem das cartas de Paulo, o Christos é chamado de Theos. A partir de uma perspectiva geral da teologia de Paulo, é difícil imaginar que o apóstolo teria verbalizado a grandeza de Cristo, dizendo que ele é Deus bendito para sempre. O uso do ponto final. A nota da Bíblia Tradução Ecumênica, a TEB, uma Bíblia católica, diz assim: certos comentadores, interrompendo a frase após Cristo, compreendem o fim do versículo como uma doxologia dirigida ao Pai. Aquele que está acima de tudo é, ou seja, eternamente. Amém. O que é uma doxologia? De doxar, glória, mais logia, palavra, forma de louvor à glória de Deus, enunciado de uma opinião comumente admitida. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. Veja o comentário do Edinho. Oh, ok. Incrível como a verdade está cada dia mais clara. O mais incrível é ver que as evidências muitas vezes vêm da própria cristandade do fundo do baú, mostrando que eles algumas vezes publicam de forma correta o que praticam de forma errada. Veja agora como a igreja apóstata introduz doutrina dentro da Bíblia. Aqui a Bíblia Vozes, Bíblia Católica, em duas edições. A primeira de 1982 e a segunda de 2005. A primeira, Cristo segundo a carne, ponto. O Deus que está acima de tudo seja bendito pelos séculos, amém. Ponto final. A segunda versão está assim: Cristo segundo a carne, vírgula, o qual está acima de tudo, Deus bendito pelos séculos, amém. Colocam agora a vírgula e o qual. Observe que na primeira versão da Bíblia Católica, Vozes, de 1982, em Romanos 9,5, está como que colocando Jesus como Cristo, ungido de Deus, sendo Cristo e o Deus dele acima de tudo. Cristo segundo a carne, o Deus, o Pai, que está acima de tudo, seja bendito pelos séculos, amém. Já na versão de 2005, colocam Jesus como Deus, dizendo que ele está acima de tudo e de todos, o qual está acima de tudo, Deus bendito pelos séculos, amém. Na minha opinião, acho isso uma atitude fraudulenta, porque uma Bíblia de tão grande aceitação entre os católicos passa por uma revisão para definir doutrina dentro do seu texto. Por que não traduziram desta outra forma antes, lá no ano de 1982? Eu não sei. Já introduzindo a Trindade para dentro do texto. Por que não fizeram antes? Eu considero isso também uma atitude criminosa, digna de uma investigação policial. La Trindade não existe! Então nos vem a pergunta: a tradução que indica Cristo sendo o Deus Todo-Poderoso está errada? Sim, esta é a Bíblia de Estudo LTT e sobre Romanos 9,5 diz assim: o Deus bendito está. As tradicionais traduções Cristo é o Deus bendito comete similar erro gramatical, transformando o Deus bendito de sujeito em predicado. A tradução no corpo do texto da NVI e as de Tyndale, de Lutero e de Reina Valera, Cristo, que é Deus acima de todos, tem outro problema. Podem parecer implicar que o Pai está incluído no todos. É outro Deus, politeísmo, e Cristo
é superior a ele. Veja a mensagem aqui de Atos 5,39. Pois vós achareis em guerra contra Deus. Jesus disse, João 14,28, o Pai é maior do que eu. Se Jesus diz assim, devemos respeitar o que o Senhor diz. Oh, hey, no problemo. O Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, volume 2, página 80, diz assim: mesmo que Cristo fosse o Deus mencionado em Romanos 9,5, ainda assim, Cristo não seria absolutamente igualado a Deus, mas apenas descrito como ser de natureza divina, pois a palavra theos, Deus, está sem o artigo. A explicação muito mais provável é que essa declaração é uma doxologia dirigida a Deus. Então fica clara a distinção entre Deus e Jesus. Não são o mesmo ser, são seres separados. No livro A Teologia do Apóstolo Paulo, de James Dunn, editora Paulus, página 296, diz assim: 1 Coríntios 15:25 mostra que Paulo podia falar de Cristo realizando a submissão. Salmo 110:1. Evidentemente, sem prejudicar o papel primário de Deus. E sobre Jesus diz assim: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Filipenses 2:6. Então, quem era o Cristo para o apóstolo Paulo? Era uma pessoa se revelando, um ser que era composto de mais duas pessoas, um ser 3 em 1. No livro Zelota, A Vida e a Época de Jesus de Nazaré, editora Zahar, diz assim: o Cristo de Paulo é a primeira das criações de Deus, por meio de quem se formou o resto da criação. 1 Coríntios 8:6. Vamos agora acreditar no que a Bíblia ensina. O convite estou fazendo a todos os amigos desse canal. E para fechar com chave de ouro, qual é a melhor tradução para Romanos 9:5? Essa é a Bíblia Sagrada Difusora, uma Bíblia vendida para católicos. O Pai ou o Filho é o Deus de Romanos 9:5? A eles pertencem os patriarcas e é deles que descende Cristo, segundo a carne, Deus que está acima de todas as coisas. Bendito seja Ele pelos séculos. Amém. Então, seja Ele quem? Deus que está acima de todas as coisas. O próprio Deus que está acima do Cristo e é o Deus de Jesus nos céus. Esse, o Senhor Jeová, seja bendito pelos séculos dos séculos. Amém. E que Deus abençoe vocês ainda mais e mais. Um beijo na testa.